Graças a paz. Amém. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Tá bom. Melhor agora. Vou compartilhar hoje com vocês algo que a gente compartilhou ontem na célula e o pastor achou interessante a gente estar compartilhando hoje aqui também. Tá bom, gente? Amém. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, te louvamos, Pai, por esse momento, te louvamos por essa noite, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te louvamos, Senhor. Agradecemos pela vida do Teu Filho Jesus, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos trazido de revelação, nos mostrado, e que possamos continuar, Senhor, caminhando, olhando atentamente, firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou ler um texto de Atos, capítulo 2, versículo 38. Disse-lhes Pedro, Atos 2, 38. Amém. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que eu quero compartilhar é algo sobre dois aspectos do Espírito Santo, né, que é habitação e batismo, tá? Um detalhe interessante é que, assim, toda a obra de Deus feita nessa terra, ela é realizada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos unge, né, que nos inspira, é Ele que nos dá poder para sermos testemunhas, para anunciar a palavra, é Ele que nos enche de dons e manifestações. Pela graça de Deus, do Espírito Santo, que eu estou compartilhando aqui, porque é complicado. Amém? O Espírito Santo, todo mundo sabe, né? Ele é Deus. O nosso Deus é um Deus triuno. Né? Nosso Deus ele é um espírito com 3 personalidades, né? Com 3 almas. Então, o que eu gostaria de compartilhar é sobre 2 aspectos da manifestação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, né? Na vida da igreja. Se quiserem abrir em 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 13, 13. É um trecho bem conhecido, que fala sobre a bênção apostólica. Amém? Amém. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 13 e 14, na verdade.
Acho que algumas traduções, tem uma tradução que é 13, 13, algumas A TB é 13. 13, né? Sim. Eu tô 13. 14. Queria falar sobre simbologias, símbolos, né, que o Espírito Santo não aparece na maior parte dos textos que a gente vai compartilhar do Novo Testamento, né? Lucas 3,16. O Espírito Santo ele aparece representado por esse símbolo que é o fogo. Em Lucas capítulo 3, versículo 16. Quem achar primeiro quiser ler, tem vários versículos para a gente ler. Lucas 3,16. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alpargas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Atos 2,2. Posso ler? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então aí tem a representação, simbologia, né, o vento, né, que aparece. João 7, 37 ao 39. João 7, 37 ao 39. Isso. No último, no grande. No último, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como disse a Escritura, no seu interior manarão rios de água viva. Disse isso a respeito do Espírito, que iam receber os que nele criam, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então aí é a água, né, que é o símbolo que aparece, com referência ao Espírito Santo é a água. Agora, Zacarias, Antigo Testamento, 4, do 2 ao 6. Quem achar primeiro pode ler. Zacarias 4, do 2 ao 6. Se alguém quiser abrir também em Efésios 1, 13. Primeiro Zacarias 4, 2 ao 6. Ele me perguntou o que vês. Respondi: Olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite. Em cima, com 7 lâmpadas e as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Até qual? Até o 6. E junto a ele as 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falavas comigo: Meu senhor, que é isso? Respondeu meu anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isso? Eu lhe disse: Não, meu senhor. Ele me respondeu dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto ele mostra o símbolo do óleo, né? O
Espírito Santo representado pelo óleo. Efésios 1:13. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Então aí é o selo, né? O selado. Mateus 3:16. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Amém. Então aí a apresentação é a pomba, né? O símbolo. A apresentação é o símbolo, né? Pode falar todos que é representado? Sim, então é o fogo, o vento, a água, o óleo, o selo e a pomba. Então Lucas 3,16 é o fogo, Atos 2,2 o vento, João 7, 37, 39 mostra a água, Zacarias fala do óleo, Zacarias 4, 2-6, Efésios 1,13 é o selo, né, que eles foram selados, e Mateus 3,16 é aquele texto que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce como uma pomba, né? João 14,16, eu vou ler aqui. João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Então, João 14,16, ele fala do outro Consolador, que é o Espírito Santo. Uma coisa interessante, essa palavra Consolador, ela vem do grego, né, que vem de uma palavra chamada Parakletos. Parakletos tem o significado de semelhante, ou significa alguém semelhante, que fica, ela também tem o significado que fica ao lado, que está junto. Então, Jesus falou, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para outro Paracletos, a fim de que esteja convosco para sempre. Quer dizer, que vai estar, ele é semelhante ao Deus, e Ele vai estar sempre com a gente, junto. Esse é o Espírito Santo. Essa palavra, ela também tem um sentido, essa palavra Paracletos, ela tem um sentido de aconselhador, exortador, intercessor, estimulador, consolador e fortalecedor. Tudo dentro dessa palavra, Então, assim, o que a gente pode ver é que o Espírito Santo, ele tem todas as características de uma pessoa. Tá? Agora nós vamos ver alguns versículos que falam sobre isso, que ele ama, ele fala, ele ensina, ele entristece, ele nos ajuda, ele intercede, tem vontade própria, e nós temos comunhão com ele. Então, quem abrir primeiro em Romanos 15, 30. Romanos 15, 30. Se alguém quiser abrir em Apocalipse 2, 7 também, na sequência. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Romanos 15, 30, né? Isso. Então ele está falando do amor aí, que ama. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Amém. Quem tem ouvidos, ouça, né? Então ele fala. 1 Coríntios 2:13. Primeira Coríntios 2:13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então ele nos ensina. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Amém. Então ele se entristece também. 2 Timóteo 1:14. Guarda o bom repouso pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1:14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, ele ajuda, né? Auxiliador. Auxiliador. Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12, 11. Versículo 11. Mas, 12, 11. Isso, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. Então, cada um desses textos, né, ele mostra uma característica, né, do Espírito Santo, que são características, né, de uma pessoa. Né? Ele ama, ele fala, ele ensina, ele entristece, ele nos ajuda, ele intercede por nós e ele tem vontade própria. Todos esses textos nos mostram o Espírito Santo. Agora eu vou chegar onde realmente a gente queria chegar no assunto, né, que é as duas manifestações que o Espírito Santo tem sobre a vida de cada um de nós. Tá? Uma é o enchimento, de fora para dentro, e a outra é o enchimento de dentro para fora. São características diferentes. No Novo Testamento,
Existem duas palavras diferentes que descrevem experiências diferentes referentes a ser cheio do Espírito. E aí traduzidos do grego, né? A primeira palavra que aparece é uma palavra até estranha de falar, é pimpleimi. Eu não sei se é pimpleimi ou pimpleimi. Eu acho que é pimpleimi, na pronúncia, né? É pimpleimi. Essa palavra, quando ela se refere ao Espírito Santo, ela significa ficar cheio. Então ela aparece, selecionei aqui 6 versículos, tá? A gente vai ler de forma meio rápida, tem bastante coisa. Lucas 1,15, quem abrir pode, quem achar pode ler, e Lucas 1,41. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Lucas 1,41. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança deu saltos no ventre dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lucas 1, 67 e 68. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E agora nós vamos lá para Atos. Atos 2. Atos 2, do versículo 3 e 4. Foram vistas por eles vivas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais dos povos, e vós, anciões de Israel. Essa 8? 4, 8. E Atos 4, 31. Tendo eles orado, moveu-se do lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Então todos esses textos mostram assim uma manifestação de ficar cheio do Espírito Santo, né? Que eles eram cheios, né? Então é uma experiência repentina e momentânea, mas não uma continuidade, né? Então dá para entender que é dado para cumprir um determinado trabalho, né? É um revestimento de poder para testemunhar, para profetizar. Então é imprimir, é ficar cheio. A outra palavra também que aparece no grego é pleiros. Irmãos, eu estou lendo aqui, se alguém quiser fazer um comentário, lembrar de alguma coisa, bem livre, tá? A outra palavra é pleiros.
Essa primeira palavra que a gente viu, que é pimplemi, esses textos, dá a entender que é ficar cheio, né? Eles foram cheios. A outra é pleiros, que é ser cheio, é o sentido dela. É diferente de ficar cheio. Ela aparece em Lucas 4:1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Atos 6:3. Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre esta necessidade. Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Atos 11:24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, essa palavra, ser cheio, né, que é a palavra pleiros, e ser cheio, a primeira, pimplemi, ficar cheio, uma experiência repentina e momentânea. Essa é pleiros. Ser cheio, não como uma experiência do momento, mas como uma continuidade. A primeira está relacionada com uma obra a fazer, a primeira palavra, pimplemi. E a segunda, pleiros, está relacionada com a vida da gente. Estou muito rápido? Está dando para entender? Ok? Os textos onde aparece a palavra pimplemi dão a ideia de ser enchido de fora para dentro, né? O que combina com as palavras caiu e derramado. O Espírito Santo foi derramado, né? O Espírito Santo caiu sobre eles. A outra, né, pleiros, dá a entender o enchimento de dentro para fora, né? Que remete a transbordar, a encher. A primeira, pimplemi, nos dá poder. A segunda, pleiros, nos enche de vida. A primeira é para testemunhar falando de Cristo. A segunda é para mostrar o caráter de Cristo. Vou falar mais rápido. Estou acabando já. Ninguém tem nada para comentar. Se quiser falar alguma coisa. Então vou lá. A primeira palavra é pimplemi. Ela nos capacita para manifestar os dons do Espírito Santo, descrito em 1 Coríntios 12, do 7 até o 11.
1 Coríntios 12, 7, 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, ao outro, a operação de milagres, ao outro, a profecia, ao outro, o dom de discernir espírito, ao outro, a variedade de línguas, e ao outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém. Então, essa palavra imprimir, né, nos capacita para manifestar os dons do Espírito Santo, né, que estão descritos aqui. Né? Agora, a segunda, pleiros, ela nos capacita para manifestar o fruto do Espírito Santo descrito lá em Gálatas. Tá? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e com concupiscências. Amém. Então, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Todo o fruto do Espírito a gente enxerga tanto a primeira palavra, que é de fora para dentro, as manifestações, como essa que é de dentro para fora, que é a pleiros, que é o fruto que aqui está mostrando os frutos do Espírito, a gente pode ver na vida de Jesus. Né? Cada detalhe na vida de Jesus, ele era pleno em tudo isso. Tanto no encher, no revestimento, né, de fora para dentro, como no encher de dentro para fora. É o caráter de Cristo, né? Só finalizando, acho que foi rápido, achei que ia demorar mais. A primeira palavra é uma experiência definida, né? Então, se a gente analisar, ela é uma experiência definida, né, na nossa vida. A segunda é um processo de crescimento, de dentro para fora. Então, o implemir, que é o ser revestido, né? É uma experiência, e o pleiros, que é ser cheio de dentro para fora, é um processo de crescimento. Acho que é só isso. Tranquilo, paizão? Falei alguma coisa a mais? Uma pergunta que foi feita ontem, que aí eu faço agora novamente, né? Ai, meu Deus. Não, porque aí as pessoas podem ter essa mesma dúvida, né? Se todas essas duas características, né? Tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, se é necessário para essa manifestação ter sido batizado nas águas, porque em muitas denominações,
se diz que só se recebe o batismo do Espírito Santo após o batismo das águas. Aí, isso então é uma pergunta, e aonde está escrito a resposta que será dada, né? Eu acredito, né, e os pastores ali podem me corrigir, mas eu acredito que não, né? Porque eu não sei onde está, eu sei que é em Atos, eu não lembro o capítulo, se alguém lembrar e puder me ajudar. Tem um texto em Atos que eles chegam na casa, os discípulos, né, chegam num certo local e eles já estão lá falando em línguas, foram batizados com o Espírito Santo, mas não tinham sido batizados nas águas. Então, não quer dizer que o batismo nas águas é uma condição para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Isso está em Atos, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas, enquanto acha, né, o pleiros, né, que é a manifestação de dentro para fora, é algo que, como foi falado, né, que é de crescimento, né, de acordo com o desenvolver da nossa vida, da nossa maturidade cristã, né, para ser desenvolvidos os frutos do Espírito, né? Mas o implemim é uma condição que digamos que oferecida de acordo com o querer do Senhor para uma causa, a manifestação, né? Para uma boa obra, para algo que possa servir de testemunho, né? Então, o Pimpleimi possa, enfim, né, pode ser que nem todos os cristãos recebam, ou todos os cristãos é necessário, né? Atos 10, 44, 45. Oi? Atos. Deixa eu... Não entendi Não entendeu? Não, assim, ó, forma. o pleiros é algo que... de dentro para fora. De dentro para fora. Então, assim que nós alcançamos a graça, né, da salvação, o Espírito Santo, imediatamente ele vai habitar em nós, né? Se verdadeiramente cremos, se verdadeiramente seguimos o verdadeiro Jesus e assim por diante. Então, isso vai sendo desenvolvido em nós, é algo que vai acontecendo e acontece na vida de todos, né? Aqueles que creem em espírito e em verdade, né? Agora, minha dúvida é o Plim Pleimin, que é uma manifestação sobre, se isso acontece na vida de todos, ou é um particular que o próprio Senhor libera, o próprio Senhor capacita a uns e não a outros. Então, eu creio que assim, como é uma experiência, como eu li aqui, é uma experiência repentina e momentânea. Então, eu acredito assim, Deus ele tem vamos supor, ele tem vamos um exemplo, né? Ele tem uma obra para fazer na vida de alguém. Ele pode revestir aquela pessoa com poder para, né, capacitar ela para aquela determinada obra. Então, assim, não sei se respondeu a sua pergunta. Se é necessário, por exemplo, a uns, porque tem um texto que foi lido que diz assim, que a uns
o poder de cura, outros de profecia, o outro, cada um com uma características de acordo com aquele momento e com aquela necessidade, né? Mas assim, na vida, digo assim, na vida do cristão, na jornada de um cristão, para uma completude, eu creio que a cada um é dado, em algum momento da sua vida, pelo menos, né, alguma manifestação neste sentido para ser uma completude, porque nós temos essa busca, né, de sermos moldados, né, assim como Jesus, né, havia essas duas manifestações, então nós temos que seguir a este exemplo, né, imitadores de Cristo, né. Então eu creio que esse dom, né, de poder é dado a todos e manifestado no momento em que o Senhor assim, né, capacita para aquele momento. É isso que eu entendo. Sim. Eu entendo assim também. Eu entendo que assim, um revestimento, é algo dado para uma determinada obra. Sim. Fazer algo. E assim, né, porque eu friso isso porque tem muitas pessoas na vida cristã que dizem assim, ai, mas eu assim, tipo, se diminui demais a ponto de dizer, eu não tenho capacidade, eu não sei, né, orar na vida de uma pessoa, eu não sei, né, mas na verdade não é você, tudo tem a ver com ele, né, então é ele que nos capacita, diferente do pleiros, que é algo que a gente vai desenvolvendo, né, então eu vejo nesse sentido, de que estimulando e incentivando, inclusive, de que todos nós somos capazes através do poder que Ele nos oferece. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Sempre com Ele, sim. Qual que é o texto, você achou? A Júlia, ela... Peraí, ó. Posso, Lu? Porque teve comentários aqui, a gente tem que passar. O irmão Everton colocou assim, o Espírito Santo vem através da confissão verdadeira no Filho. O batismo é apenas uma representação pública do Espírito Santo, habitando em meio interior, uma vez que crê verdadeiramente. E a irmã Júlia, ela comentou, Deus capacita conforme a entrega de cada um. Amém. Amém. Aí, respondendo a primeira pergunta, você achou o texto? Atos 10, 44 e 45. Enquanto Pedro ainda falava coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Admiraram-se todos os crentes que eram da circuncisão, quantos vieram com Pedro, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Aí no 47. Porventura pode alguém negar a água para que não sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo como nós? Amém. Essa aqui, né? É que eles já tinham recebido o Espírito Santo. Eles receberam antes de serem batizados. E não tinham sido batizados na água. Até o 47? Até o 48. Até o 48? Nossa. Aí no 48 ele fala, ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então mandaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém. E é isso, o Espírito Santo é Deus em nós. Né? Eu queria finalizar então com uma história, muitos de vocês já ouviram essa história, bem famosa.
Uma vez um jovem perguntou para um sábio, né? Que haviam dentro dele 2 leões lutando constantemente. Né? E um leão era o espírito, e o outro leão era a carne dele, a vontade dele, a carne. Aí ele pergunta qual que... Eles estão sempre numa luta contínua dentro de mim, né? Aí ele fala, qual que vai prevalecer, qual que vai vencer? Aí ele responde, né? Vai vencer aquele que você alimentar mais. Então, nossa vida com Cristo é isso, a nossa busca, o alimento que a gente busca, que a gente... é o que vai prevalecer, é o que vai crescer. Eu acho que é só isso. Amém.